Hoje eu vou mostrar para você como se faz uma batida de caneta, clássico e classineta. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Batida é um forehand, só que mais forte, né? Nós chamamos de smash também. E se você joga com a borracha lisa, geralmente nós usamos a batida em bolas para cima. Diferente um pouco do pino, né? O pino curto, por exemplo, o pino longo, por exemplo, a gente usa também em bolas para baixo. Bolas para baixo nós batemos essa bola aí. Mas hoje eu vou fazer a demonstração de um jogador que joga com a borracha lisa, no estilo caneta, que é esse estilo aqui, no estilo classineta, que é esse estilo aqui, e no estilo classineta, que é esse estilo aqui. Você segura da mesma forma que você segura o caneta, só que o jogador caneta, ele usa somente um lado da borracha, e o jogador classineta, ele usa esse lado da borracha e esse lado da borracha aqui. Parte técnica da batida ou smash, é importante que você use bastante o antebraço aqui na hora do impacto, para você conseguir bater a bola. É importante também esse giro do tronco aqui, quanto mais você girar também é melhor. É importante você fazer a transferência de peso na hora do impacto. Você colocar o peso na bola vai também ajudar na potência da sua batida, do seu smash. Se você é inscrito aqui no canal e gosta dos conteúdos que eu posto aqui e quiser apoiar o canal, clica aqui embaixo no coraçãozinho onde está escrito valeu e contribua com o canal. Lá você vai poder fazer o seu comentário e o seu comentário vai ficar fixado nesse vídeo aqui. Importante também que você faça isso o mais próximo da mesa, né? Porque além disso, além da potência que você vai ganhar velocidade. Quanto mais próximo, mais veloz é a bola. Geralmente a gente faz uma batida, próximo da mesa. E quanto mais próximo, melhor. Você pode pegar a bola no ponto mais alto dela, como pode pegar ela um pouco mais na frente ainda, ganhando um pouco mais de velocidade. O movimento, pelo fato de você estar mais próximo da mesa, o movimento ele é um pouco mais curto. Ele é curto e rápido o movimento. Depois também tomar cuidado com o ângulo, né, que você vai entrar. Você tem que acertar o ângulo, porque se você na hora da batida você fechar muito, você vai acabar raspando na bola, e se você abrir muito, a bola não vai pegar efeito, porque uma batida ela também tem efeito. Vamos supor que um loop drive é um drive que nós usamos quando a bola vem com efeito para baixo. Sim. E nós usamos bastante efeito. Vamos supor que o efeito de um loop drive fosse 100. Depois nós temos o drive chapado. Comparando com o loop drive, o drive chapado teria 60. 60 seria 60 giros. Vamos supor que seja isso. Então a batida ela também tem giro de 20 ou 30. É menos, mas ela tem um pouco de giro, porque se ela sair sem giro nenhum, vai ficar mais difícil de ela entrar, porque ela não vai fazer curva, porque a batida também ela faz um pouco de curva, porque tem a rede tá aí para atrapalhar a vida da gente, né? E aí a altura da bola estiver um pouco baixa e você bater na bola sem nenhum giro, provavelmente você vai visitar a rede ainda.
mesmo na batida, a gente coloca um pouco de efeito nela, né? Para colocar efeito nela, você tem que acertar o ângulo aqui, né? Não pode entrar muito flat, que nós chamamos isso aqui, não pode fechar muito, você tem que achar o ângulo aqui. E além disso, para que ela faça um pouquinho de curva, você faz um movimento um pouco mais arredondado, né? O que é um movimento arredondado? Vamos supor que o movimento reto seria isso aqui. Você faz uma meia-lua. Você faz uma meia-lua, ó. Isso aqui nós chamamos de movimento arredondado. Isso aqui é um movimento reto. Isso aqui a bola vai sair sem efeito nenhum. Então é necessário, além das coisas que eu falei aqui, colocar o ombro, usar o antebraço, fazer a transferência de peso, pegar a bola de bate-pronto, é também necessário você acertar o ângulo e também bater com um pouco de giro nela para que ela entre com mais facilidade. Então a parte técnica da batida do smash é essa. Quando que você vai usar essas batidas? Sempre com bolas para cima, né? E para que ela volte para cima, você pode, por exemplo, na hora do jogo, ao invés de você sacar com efeitos laterais para baixo ou para baixo, eu recomendo aqui que você sempre saque para cima, principalmente saques longos. Longos para cima. Você pode perceber aqui, se você é jogador, você pode perceber aqui que muito jogador que joga com pino, ele gosta de bater a bola também. Eles sacam bastante saques longos e para cima. Por quê? Se você está jogando com um jogador atacante, a bola vai voltar para cima e essas bolas são propícias para você bater na bola, usar o smash. Se você sacar comprido para cima e o jogador for atacante, é 100% que ela volta com efeito para cima, ela volta longa, assim você consegue usar a batida. A recomendação, algumas jogadas que você pode usar, seria com efeitos para cima. Tanto faz você sacar de direita ou de back aqui, daqui da direita ou da esquerda. O importante é que o efeito esteja para cima, assim a bola volta para cima e você consegue executar já o smash já na terceira bola. A terceira bola é a bola logo após o saque, né? Você sacou, ela voltou, isso se chama terceira bola. A terceira bola você pode usar de várias formas, tanto com bola para baixo usando loop, como dessa forma que eu falei para você agora, que é com a batida de smash. Agora então vamos para a execução do treino com os alunos.